Olá, vamos fazer agora o comentário sobre a entrevista do candidato do PT ao Senado, Camilo Santana, a entrevista que ele concedeu à TV Diária A Verdinha no programa Bom Dia Nordeste, do qual eu participei. Por ter sido governador do estado do Ceará por 2 mandatos, Camilo Santana tem uma clareza muito grande sobre os temas que são centrais para o estado do Ceará na disputa pela cadeira de senador. E isso acontece porque no Senado os parlamentares, eles representam mesmo os estados dentro do Congresso Nacional. A população fica representada na Câmara dos Deputados. Exatamente por isso ele tem uma vantagem, por ele já ter participado e ter gerido o estado do Ceará, ele sabe quais são as prioridades e isso facilita o trabalho dele como candidato a senador. Eu destacaria 2 pontos que o candidato comentou na entrevista. O primeiro deles é a necessidade de uma reforma tributária, mudar o sistema tributário nacional para redistribuir a renda nacional e fazer com que estados e municípios tenham mais forças. Esse é um tema que ele considerou prioritário. Mas o tema que chamou mais atenção na fala de Camilo Santana na entrevista foi exatamente as prioridades para a segurança pública. Quando governador, ele destacou por diversas oportunidades que havia necessidade de o governo federal investir mais nessa área de segurança pública. E por isso que agora ele está falando nesse sentido de que o Senado Federal, o Congresso Nacional, precisa atuar mais nessa área de segurança pública, principalmente para formular as legislações existentes para que elas sejam aperfeiçoadas para o combate ao crime. Uma das propostas que ele apresenta é, por exemplo, você modificar o Código Penal. Então, ele está muito focado nesses 2 temas em relação à atuação no Senado. Mas a outra parte da entrevista, que também foi interessante, do ex-governador, foi exatamente quando ele fala do rompimento político entre o grupo que ele comandou, coordenou quando governador. Principalmente o PT e o PDT, que são os 2 maiores partidos. Ele mostrou um certo desconforto ainda com os últimos movimentos que culminaram no afastamento entre PT e PDT. O PT, que é o partido dele, teve que lançar um candidato de última hora, porque ele apostava, ele, o ex-governador Camilo Santana, apostava na candidatura de Isolda Sela, que acabou sendo preterida dentro do PDT. A outra parte da entrevista que foi interessante foi quando o ex-governador abordou as questões do rompimento entre PT e PDT, os 2 principais partidos da aliança com a qual ele governou o Estado. Ele ressaltou 3 pontos que eu considero centrais para mostrar que ele está magoado ainda com a situação do rompimento. O primeiro deles foi em relação ao fato de o PDT ter sido injusto com a governadora Isolda Sela. Ele usa isso para dizer que o PT teve que lançar candidato próprio por causa dessa injustiça que o PDT teria cometido com a governadora Isolda Sela. Um outro ponto interessante é a parceria que ele destaca ter tido aqui em Fortaleza, tanto com o ex-prefeito Roberto Cláudio, que é o candidato do PDT ao governo do estado, quanto também em relação ao prefeito Sarto. Por exemplo, naquele programa Mulheres Guerreiras, Nossas Guerreiras, que é aqui de Fortaleza, ele diz que o estado destinou 50 milhões para esse fim. E, por fim, ele fala também da parceria com o PDT na capital e no interior. Então, esses 3 pontos foram centrais para mostrar esse clima ainda de acirramento. Ele deixa uma porta aberta em relação ao PDT para um apoio no segundo turno, mas ele não deixa de demonstrar que ainda está muito incomodado com os motivos que levaram ao rompimento entre os 2 partidos.